Inês, uma mãe, viúva solteira, que perdeu o seu marido poucos meses ou semanas do filho nascer. O filho nasceu bem, graças a Deus, e como se diz, era o menino dos olhos da mãe. Esta mãe fazia tudo e mais alguma coisa pelo seu filhinho. Com algumas dificuldades, ela foi cuidando do seu bebezinho, algumas vezes tendo ajuda de familiares próximos, outras vezes nem tanto. E certo dia, depois de tanto pedir para que alguém, um parente próximo, fosse ter com ela em casa para ajudá-la a fazer algumas comprinhas que já estavam mesmo a faltar em casa, bens de primeira necessidade que todos os bebês precisam. 3 dias depois, ela não tinha nenhuma resposta. Inês teve que fazer um sacrifíciozinho. Deixar o seu bebezinho por alguns minutos, afinal de contas a loja era logo à beira da esquina, para comprar os bens que ela tanto necessitava. E assim fez. Deixou seu filhinho e foi atrás das coisas. Chegou ao destino, até aí está tudo bem. Comprou o que havia para comprar, desde dodotes, toalhitas, biberões novos e tudo mais alguma coisa. Quando estava a regressar para casa, algo estava a acontecer. Algo que ela não tinha deixado. Já muita gente estava em volta do apartamento, do prédio, a tentar perceber de onde vinha a fumaça. Alguém tivera dito que os bombeiros já estavam a caminho, mas esta mulher, Inês, apercebendo-se que o fogo vinha do seu apartamento, pensou diretamente no seu filhinho que lá estava. E sem pedir mais auxílio a ninguém, abandonou as compras que trazia nas mãos e correu escadas acima para ver se salvava o seu filhinho. Graças a Deus, a fumaça ainda não tinha chegado no quarto onde este bebê estava deitado. Conseguiu embrulhá-lo em mantas, mas à medida que ia saindo, o fogo foi se intensificando, até de repente ouvir-se uma explosão. A Inês foi a tempo de sair do apartamento, cair com a criança entre os braços e logo de seguida desmaiar. Inês recuperou os sentidos, já estava no hospital, sedada, com queimaduras do 3º, 4º graus, por aí. Mas assim que ela recuperou, a primeira preocupação foi o meu filho. As enfermeiras disseram logo, o filho está bem, está ao seu lado. Conseguiu virar-se com alguma dificuldade, olhar para o filho, sorrir para ele, porque afinal de contas o filho estava são e salvo. A Inês ficou no hospital o tempo que foi necessário. Quando teve alta, voltou para um novo apartamento. Os tempos foram passando, sempre cuidando do seu filhinho. Mas a verdade é que esta queimadura deixou grandes marcas, grandes cicatrizes a Inês.
O tempo passou e este menino, com a idade dos seus 18 anos, a quem a mãe deu o nome de Felizardo, certo dia estava esta mãe a andar com as suas comprinhas, quando levanta os olhos e apercebe-se que, olha, lá está o meu Felizardozinho, com os seus colegas, amigos da faculdade. E chama pelo filho: Felizardo, anda cá ajudar a tua mãe. Felizardo, por sua vez, olhou para a senhora, olhou para os amigos e exclamou: mas vejam só isto que está a acontecer. Esta senhora toda cheia de cicatrizes, marcas, está a se fazer passar por minha mãe. A senhora está maluca ou está bem a senhora? Precisa de alguma coisa? É verdade. De repente os irmãos pararam e disseram: puxa, mas que filho. Uf. Felizardo simplesmente olhou para os amigos e disse: vamos embora, esta senhora deve estar com muitos problemas e não sou eu que vou ajudá-la. Inês pensou no sacrifício que teve em cuidar daquele menino, pensou na dor, pensou no abandono da família, pensou no tempo que esteve no hospital, pensou no perigo que ela se expôs em salvá-lo na altura do incêndio. E esta mãe, Inês, abanou a cabeça e foi para casa com lágrimas. Diz-se que o jovem Felizardo, a partir desta data, tornou-se um jovem infeliz. Segundo os seus amigos na faculdade, já não tinha grande sucesso. As notas baixaram consideravelmente. Os bons amigos que tanto estavam com ele, cada um foi fugindo, desaparecendo, ficando só, ao ponto de o menino jovem Felizardo andar como se fosse um mendigo. Mas a certa altura, a certo dia, enquanto Felizardo andava pelas ruas da cidade, ouviu uma voz que o chamava, lá ao longe: Felizardo! Oh, Felizardo! O menino jovem Felizardo parou um pouco e disse: eu reconheço esta voz me é familiar. Felizardo, meu filho! E foi aí que o Felizardo parou, olhou para trás e viu que era sua mãe, que ia ao seu encontro, com os braços abertos, pronto a abraçá-lo. Felizardo também correu, abraçou a mãe e ambos choraram até não poderem mais. Depois disto, depois das pazes feitas, Felizardo voltou a ser um bom menino na escola, na faculdade. Conseguiu terminar, tornou-se um bom e grande médico e, a seu tempo, até conseguiu ir em missão em África como médico. Irmãos, o que é que isto tem a ver com o tema os nossos eu não me esqueci de ti? É exatamente isto que Deus está afirmando no livro de Isaías, capítulo 49, e convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para lermos apenas 3 versículos que lá se encontram. Isaías 49, 14 a 16. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim.
Irmãos, se nós lermos os capítulos anteriores, vamos ver que Israel estava a ser dominado pela Babilônia. E no capítulo 47, versículo 6, Deus começa por dizer que Deus condena a Babilônia por ter tratado mal o seu povo. Povo que Deus tinha entregue à Babilônia. Por isso é que Deus disse: este é o meu povo, este é o povo que eu amo. No capítulo seguinte, 48, nós encontramos esta afirmação de que Deus mostra a Israel por que deixou que a Babilônia os dominasse. No versículo 1 diz que juravam pelo nome do Senhor, o confessavam como Deus, mas praticavam idolatria. Provavelmente alguns mentiam. Provavelmente eram caluniadores. Provavelmente julgavam-se uns aos outros. E Deus continua dizendo que avisou que viria o cativeiro da Babilônia. Avisos nunca faltaram para este povo. A reação do povo sempre foi ignorar, deixar para lá. Isto agora não é o mais importante porque temos coisas menos importantes para nos preocuparmos. Mas a verdade é que, a seu tempo, seria necessário que o cativeiro viesse para poder purificá-los. E é assim que no capítulo 49, Deus mostra que enviaria o Messias para salvar e libertar o seu povo. Deus demonstra todo o seu amor por nós e a partir do versículo 15 nós conseguimos compreender exatamente esta verdade. Porque o Senhor encoraja o seu povo que está a ser levado, que foi levado ao cativo, e Ele diz que não se esqueceu deles e mostra que Ele os restaurará no seu devido tempo. A sua terra, ainda que castigada pelos inimigos, no devido momento, a mão de Deus estaria a agir em favor deste povo. Irmãos, não há como as nossas mentes limitadas compreender o amor de Deus. Não há como as nossas mentes tão finitas compreenderem o quanto Deus nos ama. Mas apesar desta limitação, não impede Deus de agir. E Deus nos deu várias ilustrações para mostrar o seu amor por nós. E esta que ele descreve nos versículos 15 e 16 sobre a mãe e o filho é realmente uma delas. Mas a verdade é que há mais de 2000 anos atrás, ele não apenas ilustrou isto, mas deu mesmo o seu único filho por cada um de nós. Como definir esta emoção, irmãos? Depois de aprender que Deus preferiu morrer a viver sem ti, como começar a explicar tal amor? É como dizemos, irmãos, não há explicação. Não há explicação porque isto não vem de nós. Não parte de nós. É e será sempre Deus a tomar a iniciativa. E na Bíblia podemos ver vários exemplos demonstrando esta realidade. De que não é o nosso bom ou mau comportamento, mas simplesmente porque o seu amor e misericórdia estão cada dia na nossa presença. Em Isaías 54, versículo 10, nós podemos encontrar a seguinte afirmação de que porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Se nós avançarmos um pouco até o Novo Testamento, vamos encontrar na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1, a seguinte afirmação. E é interessante que o João
conhecido como o apóstolo do amor, reconhecendo esta realidade, diz exatamente que vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E podia continuar a fazer várias citações, porque a Bíblia está repleta de exemplos que demonstram estas afirmações. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho, do fruto do seu ventre? Esta é a pergunta muito interessante que Deus faz no versículo 15. Quantas mães temos aqui presentes esta manhã? Quantas mães? Levantem a sua mão. Podem baixar as vossas mãos. Mães, podem vocês, depois de tanto tempo a darem banho aos seus filhos, a darem de comer, passado alguns segundos, pararem e perguntarem, mas espera aí, como é que se chama mesmo o meu filho? É possível acontecer, mães? De certeza absoluta que a resposta há de ser não é possível. Lembro-me quando nasceu o nosso primeiro filho, o meu primeiro filho. Ainda bem que escolhi dar-lhe o meu nome, só mesmo para contrariar um pouco a minha esposa. Mas era interessante que apreciá-la às vezes, quando acabasse de dar banho ao Júnior, ao Blanchard Júnior, era interessante ver as várias formas com que a minha esposa chamava ao nosso filho. A dada altura de tanto chamar Blanchard, encontrou um termo muito bonito que só mesmo consegue para definir a relação entre mãe e filho. E ela chamava de gostoso, meu gostoso. Interessante. Acredito que tudo isto tem uma razão de ser, porque jamais uma mãe poderá esquecer o filho que tanto criou, que esteve 9 meses no seu ventre e depois, passado alguns minutos, esquecer-se do seu nome. Mas é interessante que Deus diz, mas ainda que essa se esquece, eu todavia não me esquecerei de ti, garante Deus. Irmãos, nesta manhã quero dizer-vos que Deus é conosco. E sabendo disso, quem poderá estar contra nós? Pode a morte feri-lo agora? Pode a enfermidade roubar-lhe a vida? Pode seu propósito ser tirado ou seu valor diminuído? A resposta é não. E ainda que o inferno se levante contra ti, nada poderá derrotá-lo. É exatamente isto que nós cantávamos esta manhã, quando começamos o nosso culto. Por quê? Porque estamos protegidos por Deus e Deus é conosco. A afirmação é de Paulo quando escreve à igreja de Roma: se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão até parece muito simples. Quem será contra nós? Fosse a pergunta de Paulo, quem será contra nós? E poderíamos listar os nossos adversários facilmente e lutar contra eles. Mas, todavia, a questão não é quem são os nossos inimigos, mas a questão é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, perdoe-me por alguns segundos.
4 palavras neste versículo merecem uma especial atenção. Deus é por nós. Consegue repetir? Deus é por nós. Acredito que os irmãos acabaram de repetir isto porque o irmão Blanchard pediu para que repetissem. Mas será bom parar por alguns segundos e pensar em cada palavra o significado. Seria capaz de repetir esta mesma frase ao irmão que está ao seu lado? Deus é por nós. Irmãos, Deus é por ti. Seus pais podem tê-lo abandonado. O seu patrão pode não ter lhe dado o devido valor. O teu professor pode ter ignorado, pode ter lhe dado pouca atenção. Mas a verdade é que nada disto importa. Se Deus é por nós. Os nossos familiares podem ter nos humilhado. Mas, diante de nós, ao nosso alcance, estão as nossas orações ao Criador de todo o universo, que é Deus. Irmãos, Deus é por nós. Não é que Ele pode ser por nós. Não tem a ver que Ele tem sido por nós. Não que Ele era ou que seria ou há de ser por nós. Mas a afirmação é: Deus é por nós. É neste momento, neste minuto. E não precisa esperar numa fila. Não é necessário fazer uma marcação. É interessante que nós, quando olhamos os nossos noticiários, estava anteontem a ver que um certo grupo, já com alguma idade, alguns saíram de casa às 4 da tarde para poderem calhar com a senha número 1 para um certo exame que é participado pelo Estado. Outros chegaram às 4 da manhã, aguentaram até às 8, o momento que começou-se a distribuir as senhas, e lembro-me das palavras de uma senhora que eu estou aqui desde as 4 e a senha terminou nos 350. Quer dizer que ela era 351. Irmãos, nós não precisamos aguardar numa fila, porque Deus é neste momento. Ele está contigo. E Ele não estaria mais perto de nós do que neste momento. A sua lealdade não aumenta se nós somos piores ou se nós somos melhores. Não diminui se nós amanhã o esquecemos. Ele é sempre por nós. E Ele não só diz que é por nós, mas como nos carrega, nos leva ao colo. O irmão está a enfrentar lutas. O irmão tem tido dificuldades. Não tem forças para continuar. Lembre-se que Deus é a nossa proteção. E a partir daqui gostaria de avançar 3 pontos para demonstrar esta realidade. Permitam, hoje serão 3 pontos mais 1. Como temos aprendido, um bom batista, na sua pregação, deve ter 3 pontos. Não é, irmão pastor Eduardo Melo? Se tiver alguma dúvida, o irmão pastor Eduardo Melo, meu professor, ensinou-me assim. E é interessante vermos no versículo 16, Deus a afirmar o seguinte: eis que nas palmas da minha mão te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Repito, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Houvesse, irmãos, no céu uma árvore
E ele gravaria o seu nome nesta árvore, na casca desta árvore. Mas a Bíblia diz que não foi numa árvore, não foi numa parede, mas foi na palma das suas mãos que ele tem gravado o seu nome. Se formos um pouco no passado e analisarmos a origem da palavra gravar, na verdade que significa muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Gravar seria exatamente marcar, registrar a ponto de deixar um ferimento no corpo. Não é? E a imagem que pode ficar aqui é exatamente aquela de que, imagina, irmãos, que o irmão durante alguns segundos segura alguma coisa com muita força. Ao abrir a mão, o que acontece? Fica marcado. Mas a ideia que o profeta aqui quer deixar não é esta marca superficial, mas é sim de corte. A marca é tão profunda que deixa exatamente uma cicatriz pelo qual que sempre que Deus olhar para a palma da sua mão, está lá o nome do seu filho. E que Ele nos tem mantido tão seguros, nos dando a proteção e conforto e descanso. Nas suas mãos, irmãos, nenhum inimigo poderá destruí-lo. Nenhum inimigo poderá encontrá-lo, porque estamos numa fenda ou na fenda de uma rocha. A mão de Deus é suficientemente forte para mantê-lo, sustentá-lo nos momentos de angústia. A próxima vez que se sentir só, irmão, a próxima vez que tiver a sentir dificuldades, tendo várias lutas e cansado de lutar até, lembre-se que estás gravado na palma da mão de Deus. Deus nunca deixará e nem te desamparará. Nem se esquecerá que és seu filho a quem ama. Fica a pergunta: como agradecer ao Senhor por tão grande amor? Como agradecer a este Deus que nos guarda tão firmemente nas suas mãos? Isto ajuda a lembrar que não estamos sós. Isto ajuda-nos a compreender que Ele não está longe de nós. Esta mensagem reconforta e seu amor envolve e mantém seguros de qualquer tempestade. O segundo ponto, irmãos, é aquilo que está logo de seguida, ainda no versículo 16. Os teus muros estão continuamente perante mim. Que outra coisa maravilhosa que nunca deveria ser dos nossos ouvidos, irmãos. Não só dos nossos ouvidos, mas também das nossas mentes, do nosso coração. Deus nunca, jamais se esquece dos seus muros. É exatamente isso que nós encontramos em 2 de Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. E o meu amigo Jó, no capítulo 34, versículo 21, compreendeu esta realidade quando disse que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não importa o que esteja passando, irmãos. Não importa o que está sofrendo neste momento. Ele sabe. E não se esquece.
Ele está aí para trabalhar na edificação de um muro forte e saudável na sua vida. Que muros é que o irmão tem construído? Que muros de proteção o irmão tem levantado na sua vida? Tem levantado ou tem construído muros de amor, de perdão, de abrigo, de auxílio ao teu próximo? Irmãos, lembremos-nos que Deus conhece os seus muros. Deus conhece os meus muros. E além disso, Deus faz muito mais além do que conhecer os nossos muros. Ele ajuda a derrubar aqueles muros que não prestam. E me ensina e nos ensina a construir os muros que realmente ajudam os outros. Aqueles muros que edificam os muros de paz. Como disse o salmista, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Salmos 122, 7. Precisamos estar atentos à voz de Deus, irmãos, e perguntar a Ele onde nós temos errado e arrepender-nos sempre. E para que isto seja possível, precisamos ter intimidade com Ele, para conhecê-lo cada dia mais e mais. Quando algo está a correr mal, é importante pararmos um pouco e pensarmos, espera aí, alguma coisa não está bem. Onde é que eu tenho falhado? Se nós lermos a história de Josué, é interessante que Josué, depois de tomar a direção da liderança do povo, foi conquistando várias terras à medida que ia avançando para Canaã. A dada altura, quando chegou o momento de avançar em contra a cidade de Ai, diz a Bíblia que mandou uns tantos espiões, olha, vão lá espreitar, ver se vale a pena avançarmos 50.000 homens ou se mandamos 10.000. E os espiões dizem que quando lá chegaram, o relatório que deram a Josué foi, deixa estar Josué, parecem crianças. Se mandarmos aí uns poucos, chegam lá, resolvem o assunto e dia seguinte estão de volta. E Josué, ouvindo a voz dos espias, foi exatamente isso que fez. Mandou uns poucos para combaterem os habitantes da cidade de Ai. Mas a verdade é que quando lá chegaram, sofreram uma pesada derrota. Josué, vendo isto, prostrou-se e perguntou, Deus, prometeste-me vitória. Onde tenho falhado? Irmãos, o terceiro ponto, gostaria de dizer que não é Deus que se afasta de nós, mas sim, nós é que nos afastamos dele. 10 capítulos mais adiante, no livro que nós lemos já, Isaías, nós encontramos a seguinte afirmação no versículo 1 do capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos iniquidade. E os vossos lábios falam mentiras, e as vossas línguas proferem maldade. Infelizmente, tenho que admitir que algumas pessoas têm uma ideia muito errada de Deus ou sobre Deus. Têm uma ideia muito errada sobre as suas ações, sobre o seu amor. Há pessoas que pensam que Deus é um carrasco e não se importa com as pessoas realmente. Digo-vos, irmãos, que são conceitos totalmente errados.
Deus, pelo menos o Deus que eu tenho conhecido, não é nada disso. Ao contrário, Ele se importa mais do que nós pensamos. Ele ama mais do que nós amamos. E a questão é que muitos decidem viver uma vida sem Deus. E dizem até que creem em Deus, mas na verdade não creem. Não permitem que o Senhor guie suas vidas. Há aquela afirmação: bem, Deus é bom e quer nos despertar para realizarmos grandes coisas. Realmente é uma grande verdade. Ele quer nos abençoar e nos engrandecer, mas não podemos ser abençoados de qualquer jeito. E o profeta Isaías, nesse texto, nos leva a entender que somos nós e não Deus. Somos nós que erramos ou pecamos. E o pecado, irmãos, é perigoso. Por quê? Primeiramente porque nos afasta da presença de Deus. Se o pecado nos separa de Deus, automaticamente nos afasta de todo o bem que Deus quer realizar nas nossas vidas. Deus quer ter um relacionamento profundo conosco, irmãos. Nos abençoar e realizar nossos sonhos. Mas é importante lembrarmos também que a natureza de Deus é uma natureza santa, ou seja, sem pecados. Quando decidimos pecar, estamos dizendo, a afirmar que Deus, não queremos estar na tua presença. Por isso é que precisamos romper com o pecado, irmãos. Por quê? Porque o pecado traz consequências terríveis. Se não vejamos, primeiro, separa da presença de Deus. Tem o ditado que diz: quem está na chuva é para si. É para si. Mas quem está na chuva é porque está onde? É porque está fora. Está fora da proteção. Não é? Está fora da cobertura. Está exposto no tempo, no mau tempo que está a fazer fora de casa. E muitos já ficaram gripados porque pegaram uma chuva ou mesmo um sereno. Preferiram não se proteger. Estar fora da presença de Deus, irmão, é estar sem cobertura, sem proteção divina, sujeito a todo o ataque do mal. Então, não é que Deus tira a proteção, nós é que retiramos esta proteção. Saímos da presença de Deus porque deixamos o nosso coração fragilizado. Sem a palavra de Deus, irmãos, estamos sujeitos aos desejos da carne. Precisamos decidir e fazer com que o pecado deixe as nossas vidas. Fechar a porta do pecado nas nossas vidas. E o inimigo sabe que a única brecha que faz parar a obra de Deus, ou parar com o que Deus está fazendo nas nossas vidas, é exatamente o pecado. Com o pecado, irmãos, vem o desânimo, vem a ruína em todas as áreas das nossas vidas. A segunda consequência do pecado é exatamente que impede que as bênçãos de Deus cheguem até nós. O texto que nós lemos há pouco dizia que o Senhor não está com a mão encolhida, nem dificultando a salvação, ou negando as suas bênçãos. Nós não temos um Deus mesquinho, nem temos um Deus surdo. Mas muitos pensam que Deus é surdo, ou que se esquece, ou que está preocupado demais. É interessante que esta manhã, na escola dominical, dizia aos meus alunos que nós temos aquela visão, temos aquela tendência de aplicar Deus àquilo que nós pensamos dos homens. Mas não. Deus não é igual ao homem. Se estamos em pecado, as nossas orações não chegam diante de Deus.
Como é que o irmão tem orado? Como se tem apresentado ao Senhor? Com arrogância? Achando que Deus tem a obrigação de atender o que queres? Praticamente mandando no Senhor? Conta-se que certo homem chegou ao seu pastor e disse: Pastor, oh, meu amigo pastor, há crentes que tratam assim os seus pastores, graças a Deus. Pastor, não vai acreditar, descobri a mulher da minha vida. Ok? É aqueles pastores que eu conheço, arregalam os olhos e ficam a olhar. Sim, pastor, descobri a mulher da minha vida e eu venho pedir ao pastor para que o pastor ore para que eu fique com ela. Mas sabem qual é a melhor parte, irmãos? É que este irmão já era casado. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, diz que porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, ou seja, contra aqueles que praticam pecado. Por isso, é preciso romper com o pecado. E como última característica, é necessário exatamente romper com o pecado. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías foi a Deus em favor do seu povo, pois o rei Uzias, o líder da nação, havia morrido. Então o Senhor chamou a sua atenção para o principal, que era a sua santidade. Isaías apercebeu-se que estava na presença de um Deus santo e assim viu o seu pecado. Era um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo impuro. Mas ao confessar seu pecado, Deus o perdoou e purificou. E ainda o chamou para um grande ministério. Irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Somos chamados a viver uma vida de santidade, pois quem está no pecado não pode orar, nem ler a palavra, porque o pecado impede a intimidade com Deus. Mas a santidade de Deus é o nosso referencial. Como Josué, a dada altura, quando compreendeu que o pecado estava no meio do povo, resolveu chamar todo o povo e purificar, até que descobriu-se quem realmente havia prevaricado contra Deus. Devemos ter a atitude de não somente nos arrependermos, mas acima de tudo, procurarmos a santificação. Irmãos, é tempo de limparmos o coração e a mente, nos voltarmos para Deus.